Quero dar aqui também umas boas-vindas para o Zé, para o Bruno, Fátima, a Andressa, a Alessandra, a Paloma e a Andressa. E eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês aqui hoje, viu? Para quem não sabe, o Bruno é corintiano, certo? Tá ali, né? Não dá nem para perceber, né? Mas muito bom ter vocês aqui, viu? Nós estamos trazendo nessas últimas quintas-feiras um estudo sobre a Bíblia e o Espiritismo. O nosso objetivo aqui é sermos donos da verdade? Absolutamente, de forma alguma. Nosso objetivo é um só. O nosso objetivo é afirmar a todos aqueles que nos acompanham, tanto aqui no templo como pelo nosso canal, que nós cremos na Bíblia como única regra de fé e prática. E nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, inspirada por Deus. O que é inspirado por Deus? Inspirado por Deus, no original grego, é soprado. Deus fala com você. Deus fala comigo, fala com cada um de nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, temos uma luta constante dentro de nós. Paulo diz que o mal que muitas vezes ele não quer fazer, isso ele faz. E o bem que ele quer fazer, nem sempre ele faz. Então esse ensino, desde que o pecado entrou no mundo, isso é inerente a cada um de nós, é uma luta constante. E evidentemente que aquele que está dentro de nós, e quando Jesus entra dentro do nosso ser, realmente entra a luz, entra a verdade, porque ele diz que ele é a verdade, ele é a vida. E quando a vida entra dentro de nós, a luz entra dentro de nós, nós conseguimos ser menos piores, digamos assim, porque ele nos domina, ele nos guia e nos ajuda nesta proposta até a vida eterna, quando teremos a travessia. Os irmãos sabem, os amigos sabem que nós estudamos há tempo atrás, em janeiro, sobre a vida após a morte. E a continuidade da Bíblia e o Espiritismo é justamente para dar algumas explicações daquilo que a Bíblia fala sobre a vida após a morte e o que a Bíblia fala sobre algumas situações em que nós estamos acostumados, nós ouvimos, porque o ser humano ele tem necessidade do divino. E principalmente quando nós perdemos algum ente querido, uma pessoa muito querida para a gente não quer perder, vamos falar a verdade. Quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer porque nós não fomos criados para morrer. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso o salário do pecado é a morte. Por isso nós morremos. Por isso eu tenho menos cabelo do que há anos atrás. Porque eu vou envelhecendo, não é? Vou ficando com o cabelo mais branco, um pouquinho mais gordinho. E a gente vai mudando aqui e ali, normal. Porque a gente vai passando, o tempo vai passando. E a gente chega. E a palavra diz que a vida do homem consiste em 70, 80 anos, e depois dos 80 é cansaço e enfado. A Bíblia fala sobre isso. E nós sabemos que é verdade. Nós não gostamos de admitir, mas é uma verdade. As limitações começam a chegar no nosso corpo, começamos a ter mais problemas. Então a gente começa a caminhar com mais dificuldade. E assim é. Porém, a Bíblia, ela nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber. E nós estamos estudando nessas quintas-feiras a Bíblia e o Espiritismo, e nós falamos sobre o karma na semana passada. E eu volto a dizer a vocês que esta semana é uma semana muito especial para mim, porque eu sou uma pessoa que eu observo a semana chamada Santa. Eu observo, eu gosto. Ah, pastor, não importa. O que importa é que realmente ocorreu.
Numa quinta-feira, Jesus reuniu seus discípulos. Numa quinta-feira, os ensinos mais profundos de Jesus foram realizados ali ao redor daquela mesa, naquele cenáculo, que estão registrados a partir de João, capítulo 13, o Evangelho de João, capítulo 13. E o que me deixa mais contrito é que eu era um perdido e eu fui achado. E quando pensei nisso essa semana, me veio à mente algo que Deus me trouxe à mente. Na minha infância, eu nem lembrava mais desse negócio, e eu fui lembrar de algo que aconteceu comigo numa feira livre. O meu pai sempre fez a feira, e eu sempre gostei de estar com meu pai, e eu ia com ele para a feira. E eu era garoto ainda, não me lembro quantos anos, mas eu sei que eu era muito pequeno, mas para lembrar devia ter talvez meus 7, 8 anos, talvez isso. E eu me lembro que as feiras não eram como hoje, eram feiras realmente grandes, enormes, né, Zé? Lembra das feiras antigas? E meu pai indo para lá e para cá, daqui a pouco, eu perdi meu pai na feira. E eu comecei a andar a feira, e eu não encontrava o meu pai, estava perdido. Mas eu não achei meu pai, o meu pai me achou. E eu senti meu pai pegar na minha mão. E quando eu olhei para cima, eu vi aquele rosto, que gostoso, quando você está perdido e você é achado. Assim é Deus conosco. O ser humano, ele está perdido. Mas quando Deus pega na mão dele, é uma coisa, uma sensação, é uma sensação que eu tive quando meu pai pegou na minha mão, é a sensação que todo ser humano sem Deus, que não entende muitas coisas espirituais, não entende as coisas espirituais, mas quando você sente aquela mão, segurar a sua mão, e você olha, você sente uma paz, uma segurança, que só Deus pode dar para a gente. Então, é verdade que também o adversário das nossas almas, o diabo, ele não quer que você seja achado. Então ele começa a colocar e inventar muitas coisas. Porque se há alguém que conhece muito a Bíblia, é o nosso adversário. Tanto que quando ele tentou Jesus, ele citou somente o quê? A Bíblia, a palavra. Ele tentou Jesus na palavra, citando a palavra. Ele era Lúcifer, ele era o maioral. E depois se rebelou, a história aí, depois a gente pode contar um outro momento. Porque nós não estamos aqui para contar a história dele, não é verdade? Mas estamos aqui para falar de quanto Deus nos ama. Mas ele, no intuito de afastar a coroa da criação, que é o ser humano é a coroa da criação. Ele não quer que o ser humano seja achado. Ele não quer que você sinta essa mão e fale para você assim, vem, eu quero te guiar. Deixa eu te guiar, eu vou te levar para um lugar seguro. Eu sou o caminho, venha comigo. Então ele cria caminhos, ele cria rotas alternativas. E o ser humano precisa de algo assim. Então o ser humano, ele é fascinado, todo ser humano precisa de algo espiritual. Quer você tenha essa consciência ou não, você precisa de algo. Há algo espiritual que te atrai, porque há uma essência de Deus dentro de você que atrai você para Ele mesmo. Porém, nós temos essa necessidade do espiritual e nós vamos atrás do espiritual, seja através de rituais, seja através de observâncias de regulamentos. Nós temos a necessidade de nos sentirmos satisfeitos conosco mesmo. Mas quando se fala da morte, quando se fala da separação, quando se fala de alguém que a gente não vai ver nunca mais, a gente não quer. E aí começam as situações. E aí nós estamos estudando a questão, e Jesus deixou uma história. Há uma história de Jesus relatada no Evangelho, que Jesus fala sobre o rico e Lázaro. Não sei se você já ouviu essa história. Jesus deixa claro o que vai acontecer com o ser humano após a morte.
Jesus deixou claro isso até no momento em que ele morreu na cruz, numa sexta-feira da paixão. Quando ele disse àquele que se arrependeu e entendeu quem era Jesus, ele falou: olha, hoje mesmo você estará comigo? Ele disse isso para o outro? Ele disse isso para o outro malfeitor? Mas por que ele não disse para o outro malfeitor? Porque o outro malfeitor não queria, escolheu não. Você não tem nada a ver, você não é Deus coisa nenhuma, você não é nada disso. Se você é Deus mesmo, então me tira daqui. Ou seja, aquele outro falou: não, eu mereço estar aqui, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No último momento ainda Jesus deixou a dica para todos nós, o que acontece com o ser humano no momento em que ele fecha os olhos, ele vai abrir em outro lugar. O que vai ficar aqui é a sua carcaça. Pode ser uma carcaça de 1 aninho, pode ser uma carcaça de 90 anos, pode ser uma carcaça de 100 anos. É o nosso físico que vai se deteriorar. Nós vamos voltar ao pó. Quem já fez uma exumação sabe que realmente é pó, não é? Você vai colocar, e recentemente eu fui com a minha esposa, e eu participei de mais uma, e estava ali, a gente cabe numa caixa, gente, assim, compreendem? Daquilo que sobrou. Mas há uma coisa muito importante que Jesus deixa muito claro no seu ensino: nós somos eternos. Você não vai morrer, nunca. O que vai morrer é seu físico, mas a sua alma aqui, o seu intelecto, o que você tem, você vai com isso. Para onde você vai? Essa é a questão que Jesus deixou ensinado nessa história, que nós falamos aqui a Bíblia de uma forma bem resumida: sobe ou desce. E Jesus deixou também explicado que o rico olhava para Deus e falava: olha, manda Lázaro avisar meus irmãos, a minha família, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Disse: não, eles têm os profetas, eles sabem o que são, o que é, eles têm o livre-arbítrio. Você pode escolher ou não escolher. Quem escolhe é você. Sempre nós escolhemos. Isso é uma das coisas mais lindas que Deus deu para a gente, o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher se queremos ou não queremos. Então, baseado nisso, e nós vamos agora entrar propriamente na parte da encarnação, que eu parei no karma, eu vou para a encarnação, para que você entenda que o ser humano tem necessidades e o adversário sabe que ele tem necessidades. Então, eu quero dizer para você hoje, o que você vê aí fora, o que você vê praticando, o que você vê, aquilo que eu chamo de ilusão, e aquilo que a Bíblia diz a respeito disso. Não é o pastor Isidro, mas a Bíblia, ok? Eu quero deixar claro que o nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Nós não estamos aqui vendendo água ungida, não estamos vendendo perfuminho ungido, não. A salvação é de graça recebestes, de graça dai. Então nós estamos vivendo a época da graça. A graça o que é? É um favor imerecido. É quando você recebe algo que você não merece. Isso chama-se graça. E Deus dá para a gente, enquanto estamos aqui, a graça. Então vamos para a parte da encarnação. O que acontece na sessão de encarnações? Em suas sessões, nas sessões espíritas, acontecem manifestações de espíritos e, segundo os adeptos, são espíritos desencarnados, que se encarnam num médium para ajudar a resolver alguma questão ou ajudar amigos e parentes. Pois para eles todo espírito desencarnado deixou alguma causa sem resolver. E se não for a hora de se reencarnar, ele precisa se manifestar em algum médium que o ajude. Nós falamos disso na semana passada, não é? Sobre os espíritos desencarnados, que estão ali aguardando um momento para reencarnar.
Mas olha o que diz a palavra de Deus sobre essas questões que envolvem esses espíritos desencarnados para estarem através de um médium ajudando a resolver problemas, ajustando algumas situações que ficaram sem resolver, não é? E a palavra diz em 1 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo diz: não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Na verdade, o adversário se disfarça bem. Muitas vezes, se você vê alguma coisa, podem notar uma coisa, pessoas que se arrependem muito de coisas que acontecem com elas, o mal sempre se apresenta de uma forma bonita, não feia. Ele te atrai, e quando você está envolvido por ele, quando você se dá conta, aí é difícil para você sair daquela situação. Quantas situações se passam assim? Mas olha o que diz ainda a palavra em Eclesiastes capítulo 9, versículos 4 a 6 e o versículo 10. Eu vou ler para vocês. Para o que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem parte de coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eu quero frisar esta palavra de Eclesiastes: para sempre não tem parte de coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, você não vai voltar. Jesus ensinou isso no Evangelho. E a palavra de Deus está dizendo de várias formas. Em Eclesiastes fala: não há mais nada para sempre. Tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o além, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então eu quero dizer aqui que a Bíblia diz que a comunicação com os mortos, ela é impossível, porque eles são alheios a tudo o que ocorre conosco, da mesma forma que não sabemos onde estão e o que está acontecendo com eles. O que acontece é que espíritos demoníacos se disfarçam dizendo ser outra pessoa. Eu já falei aqui duas quintas-feiras atrás, que quando alguém morre, vocês podem perceber que você nunca consegue falar com a pessoa que morreu imediatamente. Podem notar isso. Há um preparo. A pessoa está se acomodando. E há uma outra situação. Elas estão sempre bem. Podem notar que estão sempre bem. Isso é sempre uma marca registrada, ok? Então aqui um pouquinho, mas está todo mundo bem, ok? Agora, eles se disfarçam. E a palavra de Deus diz que orar pelos mortos também é uma prática errada, é uma prática espírita. Você está intercedendo pelos mortos. Não há como interceder pelos mortos. A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso. Ah, mas pastor, onde está escrito isso? Eu vou dizer para você, eu vou citar um texto. Isaías 8, capítulo 8, versículo 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Portanto, a palavra de Deus recomenda que nós não façamos isso, porque isto não é correto, e Deus está dizendo que isto é impossível.
Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nesta encarnação, nós partimos para a reencarnação. Nós falamos na quinta-feira passada, e agora vamos mais uma vez citar isso. O Espiritismo prega que Deus não tem uma fábrica de almas. Deus não tem essa fábrica. Então, pensando em cada criança que nasce, não é uma nova alma que surge, mas um espírito desencarnado que se encarna com o objetivo de se evoluir, purificando-se dos erros da sua última encarnação. Entenderam isso? Eu vou repetir para você gravar isso. Isso é aberto, isto não é algo que eu estou falando por falar, porque isso é pregado, isso é uma prática. O Espiritismo prega que Deus não tem uma fábrica de almas. Nós falamos na quinta-feira passada sobre o que eles pensam sobre Deus. Pensando que cada criança que nasce não é uma nova alma que surge, e sim um espírito desencarnado que se encarna com o objetivo de se evoluir, purificando-se dos erros de sua última encarnação. Olha o que a palavra diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado por quem? Por Deus, morrerem uma só vez, e depois disso, o juízo. Nós seremos julgados. Seremos julgados pelo quê, pastor? Seremos julgados pela palavra. É pela palavra de Deus que é a verdade. Seremos julgados por aquilo que Jesus deixou aqui, muito explícito na palavra. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Eu quero frisar isso aqui, porque não há necessidade de você matar animal, não há necessidade de você se mutilar, não há necessidade de você ficar pagando promessa para que você possa ter seus pecados perdoados. O que a palavra deixa muito claro aqui, que Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, entre os muitos, toda a humanidade. Está falando que o sacrifício de Cristo é o suficiente. Para Deus, o sacrifício de Cristo é o que realmente vale para Ele. Porque quem é Cristo? Cristo é o próprio Deus encarnado, a pessoa do Filho. E Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Está falando do julgamento, está falando da vinda de Cristo, está falando que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Embora o Espiritismo distorce o verdadeiro sentido do novo nascimento, dizendo que Jesus disse que precisamos de uma outra oportunidade. E sabe onde eles se baseiam? Em João 3, de 1 a 8. Me permitam ler com vocês? João capítulo 3, verso de 1 a 8. Vocês conhecem bem essa história. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? Uma pergunta coerente. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Nós sabemos que realmente é uma oportunidade que Deus nos dá através de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela não prega uma doutrina baseada num versículo só.
A palavra de Deus diz que nós temos a necessidade de nascer de novo e buscar a Deus enquanto se pode achar. Este é o tempo de buscar a Deus enquanto você pode achá-lo. Por quê? Porque nós morremos uma só vez. E Cristo se deu por nós uma só vez, morrendo pelos nossos pecados. Então não temos que pagar os nossos erros. O Espiritismo prega que nós temos que pagar pelos nossos erros. Por isso há tanta caridade. Por isso se faz muito bem, se usa muito esse termo, vamos fazer o bem. Evidentemente que todo aquele que é nascido de Deus, ele vai querer fazer o bem, ele vai querer melhorar a vida das pessoas, ele vai querer fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que transforma o homem de dentro para fora. Quando Jesus fala de nascer de novo, Jesus está falando da transformação do homem na sua essência pecaminosa para realmente receber Jesus e ter o seu espírito restaurado. Nós somos doentes. O homem sem Deus é um homem doente. A humanidade está doente, gente. Basta você ver o que está acontecendo. O único que pode trazer a cura e a restauração do espírito do homem é Jesus. Por isso acontece quando você nasce de novo. Quando você realmente entende que você é um pecador e você precisa de um Salvador. Esta é a palavra-chave da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é palavra de Deus, queridos. E nós precisamos, de fato, não é pagar pelos nossos erros, porque todos os erros foram pagos na cruz. Pasme você vai achar que eu sou um louco falando isso que eu vou falar agora. Mas ontem eu fiquei muito bravo. E o primeiro momento, eu creio que cada um de nós aqui, quem falar que não ficou, eu acho que não está falando a verdade. Eu falo, se eu pegasse esse rapazinho de 25 anos, o que eu ia fazer com ele? Vamos falar a verdade. Porque a gente fica tomado por um sentimento de raiva, um sentimento de impotência. Mas eu disse depois para minha esposa, na hora que a gente foi deitar, eu falei, amor, eu não conseguiria levantar uma faca para feri-lo. Porque Jesus morreu pelos pecados dele. Jesus pagou por todos os pecados da humanidade. Gente, é uma coisa louca, porque as coisas de Deus são loucura para os homens. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Nós falamos muitas vezes que nós estamos com raiva e que vamos fazer isso ou aquilo, mas na hora H é difícil. É uma coisa realmente muito louca. A questão do pecado, a questão da maldade que está dentro de cada um de nós. E se não for pela misericórdia, por Jesus estar dentro de nós, nós seremos pior que os animais. Nós seremos pior. E nós estamos vendo situações em que o homem faz coisas que realmente a gente sabe que uma pessoa que faz coisas como esse rapaz fez, a mente dele, obrigado, Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que nos renovar. A nossa mente tem que ser renovada diariamente. É como a gente tomar um banho. Quando a gente toma um banho, a gente não se sente bem? Vamos falar a verdade. Eu gosto de tomar um banho, gosto de me barbear, passar um perfuminho, gosto de um perfume, a Lucimara sabe disso, ok? Agora, é a mesma coisa a nossa parte espiritual. Nós temos que nos renovar na mente. Uma pessoa que não está conectada com Deus, com as coisas de Deus, a mente dele está vulnerável para Satanás. E Satanás nos odeia, odeia a raça humana. Esse moço em sã consciência não faria nunca o que ele fez. Mas nós não precisamos pagar pelos nossos erros. Nós não precisamos voltar, ir e voltar para ficar evoluindo, para poder pagar para os nossos erros como se nós tivéssemos mérito de alguma coisa. O que a palavra de Deus diz é que nós precisamos nos converter. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. O cristianismo crê na ressurreição. O cristianismo bíblico não crê na reencarnação. Eu vou parar por aqui hoje.
porque nós temos agora respostas bíblicas para muitas heresias espíritas. Depois temos a classificação de diversas formas, mas isso vai ficar para a próxima quinta-feira. Eu espero poder ter contribuído com os irmãos, com os amigos, para informação. A função deste pastor é informar aquilo que Deus tem interesse em você. Deus, sim, tem interesse na sua vida, na sua mente, na transformação da sua mente. E eu vou dizer para você uma coisa, você que está me ouvindo. Não me queira mal. Eu sou só um mensageiro. Eu só tenho a função de informar. Deus quer desconstruir tudo aquilo que está errado na sua mente e Ele quer construir a própria pessoa do Cristo em você. É por isso que Cristo morreu. É por isso que Ele foi cravado na cruz. Ele morreu ali. Mas há uma coisa que eu preciso dizer, sempre há um domingo. Ele ressuscitou. Há muita coisa morta dentro de nós. Um ser humano sem Cristo, ele está morto. Mas quando ele recebe Cristo, o espírito dele é ressuscitado pelo próprio Cristo. Esse é um desejo que eu tenho para você, meu amigo, minha amiga, você que está me escutando aqui, me escutando pela internet, porque eu quero, o meu desejo é que todos nós possamos estar à mesa com Jesus naquele dia, por uma eternidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente. E como sempre peço, Jesus, quando ele foi embora, quando vocês sabem que ele ficou aqui por um tempo, depois ele subiu aos céus, mas ele disse para os discípulos uma coisa maravilhosa. E eu quero te apresentar essa pessoa, tá? Me permitam apresentar essa pessoa para você? Ele falou, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, o Consolador. Aquele que vai instruir você em todas as coisas, aquele que vai te fazer lembrar de todas as coisas, aquele que vai te ensinar todas as coisas que eu vos ensinei. O Espírito Santo está aqui agora, nesse momento. Ele está entre nós. E Ele quer realmente visitar a sua vida, tá bom? Ele quer que você o receba. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar o homem do pecado. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. E nós, neste momento, humildemente pedimos que o Teu Espírito complete esta palavra em cada vida aqui presente e todos aqueles também que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor possa completar esta palavra. Que haja salvação. Que nós reconheçamos que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. E que nós possamos orar nesse momento dizendo, Jesus, obrigado por me amares desta forma plena e completa. E neste momento, eu abro a porta do meu coração e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Jesus, entra em mim agora e faz morada na minha vida, transforma a minha vida. Há muitas coisas que eu penso que não tem mais jeito, mas eu estou entregando a minha vida nas Tuas mãos neste momento. Me traz a paz que só o Senhor pode trazer. E obrigado por entrar na minha vida, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos mais um? Posso dizer?